andamento. Eu quero reforçar o trabalho de erro para que vocês... Boa noite, Rodrigo. Para que vocês não deixem para a última hora, né? Podem preparar uma semana antes da avaliação, que está no calendário já. Boa noite. Está no calendário já. Eu libero a plataforma para vocês protocolarem e, excepcionalmente, vou receber no dia também, no dia da avaliação, mas eu prefiro que vocês entreguem tudinho antes, né? Por isso que eu dou de antemão, porque senão fica a prova junto com o trabalho, fica uma miscelânea, então entregue antes o instrumento, que é melhor, né? E o que mais que eu tenho para colocar? Eu creio que seja uma live sobre violência doméstica, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, mas eu vou estar fazendo a live junto com a Nelise, que vocês devem ter tido aula com ela, só que eu não sei se vocês vão poder assistir, porque começa às 7h30, e é o horário de aula, e olha, parece que deu uma travada aqui na minha imagem, deixa eu ver por quê. Mas só foi, agora melhorou, já passou. Deu uma engasgadinha. Então, não sei se vocês vão ter condições de assistir, porque vocês têm aula nesse momento, né? Não sei como é que vai funcionar, mas eu estou preparando um contexto bom, né? Violência doméstica e a internet, vou focar nessa questão, e também delegacia eletrônica, que antes não podia fazer, agora pode. Então, a gente vai estar trazendo bastante novidades para vocês a respeito desse assunto, né? Não sei se vai ter condições, mas eu acredito até que a doutora Ossana grave, né, essas lives e depois disponibilize, né? Eu vou até conversar com ela sobre isso, ok? Então, é isso, a nossa agenda é essa, né? Outra informação. Olá, Tairo, olá, Thalia. Outra informação também importante, eu gosto já de passar no começo, eu estou com a lista, nossa lista, então, no finalzinho hoje, nós teremos chamadinha, ok? Eu gosto de saber quem está entrando na plataforma, justamente porque eu faço, boa noite, Júlia, eu faço uma avaliação continuada. Então, isso também quando eu estou dando aula presencialmente. Aliás, estou com saudades, não vejo a hora de encontrar com vocês pessoalmente. Que essa vacina venha logo, né? Que essa vacina venha logo. E eu também faço isso, porque às vezes o aluno não é, normalmente online a gente não tem esse problema, mas eventualmente até tem. Eu tive alguns alunos que ficaram com média 6, mas eu vejo se é aluno assíduo, se é aluno que assiste nossa aula sempre, eu até prestigio, e claro, né? Às vezes não deixo para exame, então é bom eu ter esse controle, né? Para que a gente possa, e hoje faremos a chamada, ok? Eu acho que essa era a nossa agenda inicial, eu sempre gosto, eu já passei bibliografia, já passei tudo, né? Já estamos no 3º encontro, então eu vou, deixa eu pegar um óculos melhor, eu vou seguir no nosso programa, não é? Nós estamos cuidando da teoria da pena, deixa eu ver se esse aqui está melhor, essa aqui está melhor. Nós estamos cuidando da teoria da pena, e aí tem algumas... Oi, fala, Gisela. A respeito do trabalho, né, do instrumento, tem alguns alunos que me procurou, disse que já terminou e que queria entregar. Teria, no caso, que esperar você abrir a plataforma ou poderia mandar para você por e-mail? Não, tem que esperar eu abrir a plataforma. Eu acho que eu vou até abrir. Eu vou ver se hoje não vai dar, mas talvez amanhã eu vou deixar aberta, porque aí eu acho que fica mais fácil. Eu mesmo... A Axa não entendeu, já explico, Axa. Fala, Gisele. Nesse caso, como alguns já terminaram, já ia entregando e você já ia corrigindo, né, para não tumultuar junto com as provas. Sim.
Aí eu falei para eles que eu ia perguntar, né, que lógico eu creio na plataforma, mas que ia vou avisar. pensar sobre isso, mas eu creio que há possibilidade, há com H mesmo, que existe, né? As nossas Então, provas provavelmente é o mês que vem, né? a prova, o calendário, ele está para o começo, se não me falha a memória, está para o começo de abril. Ah, tá. Então nós temos aí mais um mês pela frente. Se não me engano. Geralmente Mas você pode constatar, entrando no site, lá no site nosso, tem lá calendário, né? Eu dei uma olhada, se não me falha a memória, está para o começo de abril, tá? A nossa avaliação. Então, eu creio que eu farei isso mesmo, viu? Eu acho que não tem problema nenhum de eu liberar a plataforma, né, para que esse instrumento entre, porque assim já motiva a fazer, entregar, e vocês ficam livres de penal, pelo menos no que se refere a instrumento. Isso. Ah, então tá bom. Eu vou repassar para alguns, caso eles já não estejam aí ouvindo, né? Tá. A AXA está perguntando também o que é para fazer. O instrumento é a respeito de erro no direito penal. Aí abrange erro de proibição e erro de tipo. A Gisele já divulgou isso, né, esse tema para vocês. E como a gente faz, né, ele é para fazer 10 manuscritos, por isso que eu dou de antemão. Não é para fazer como se fosse um sacrifício, porque isso é matéria que cai no exame da ordem, então a gente tem que fazer com tranquilidade. Vamos supor, a AXA, no sábado, ela tem 2 horas livre, então ela começa a fazer o trabalho. Ela postou lá, isso, postou. Então, vamos imaginar que você tenha 2 horas livres, então vou fazer uma folha. Então, uma folha frente e verso, uma folha frente e verso, uma página frente e verso, uma página frente e verso, uma página frente e verso. Então, isso total disso são 10, né? Porque, e cheia, a página cheia. Então, dá 10, se você fazer o cômputo, vai dar 10. Então, isso, pronto, o trabalho está pronto. Vamos supor que você tenha 2 horas no sábado, você faz uma frente e verso, né? Aí, você no outro dia, na terça-feira, tem mais um tempinho, faz. E aí, não prestando muita atenção, porque cai no exame da ordem. Então, não é um tema difícil, mas precisa de atenção. E pronto. Bibliografia para fazer esse trabalho, esse instrumento, todas tem, todas que eu passei. O Fernando Capezzo, o Damaso Evangelista, o Direito Penal Esquematizado, que é do Vitor e do André, tem o Mirabete, tem o Magalhães, todos eles têm, né? Se quiserem fazer um contraponto, pegue uma doutrina clássica, tipo Magalhães Noronha ou Rogério Greco, que é uma mais atualizado, e peguem uma do Damasio ou do Capês, que é doutrina finalista. Aí vocês farão o contraponto. Podem transcrever, dando crédito, página tal, ou fazer um resumo, ou fazer uma sinopse, não importa. E aí vocês vão agir de acordo com cada um, e eu não vou estar interferindo, como eu falei no caso da obra que nós fizemos, o trabalho. Eu também vou fazer, além de 2 pontos de instrumento, eu também vou fazer, vou atribuir atividades complementares, né? Então, tem 5 páginas? 5. Tem 10 páginas? 10, tem 20, eu vou deferir horas-aulas para vocês, porque é importante para atividades complementares. E é isso, não é? O recadinho a dica não deixe para a última hora. O direito, vou repetir isso um monte de vezes, não socorre quem dorme. Então, vamos estar atentos, né, para a gente poder já se livrar. Como a Gisele falou que tem alunos que já fez, eu vou liberar essa plataforma e os alunos vão entregando, não é? Só vão me dando um toque, olha, o aluno tal entregou, ou esperem, porque eu não olho todo dia, né? Mas aí
eu vou olhando e vou conferindo, e já vou despachando, já vou resolver. Isso, era isso que eu ia falar também, professora. Os alunos que forem entregando, eles me avisem quando eles postar lá e eu passo para você no Zap. Aí você vai estar ciente que está lá, aí vai pegar, né? Perfeito. E outro recadinho para o pessoal aí que me perguntou se podia fazer com capa. Quem quiser fazer com capa, façam. Eu disse para eles assim, professora, que quanto mais capricho, melhor é para a nota, né? E o conteúdo, lógico. Boa noite, Vitória. Eu acho importante, porque como vocês vão apresentar isso para atividades complementares... Isso. Não é? Conforme eu vou expedindo as horas-aulas, vocês vão recolhendo a minha manifestação e colocando no trabalho e entregando. Então, é importante que vocês caprichem para vocês terem um dossiê, uma pasta boa, né? Isso é bom, é essencial para vocês. Então, quem não colocar a capa também não tem problema, né? Mas quem puder colocar, acho valioso isso, ok? Acho que a nossa agenda está bem, né? Já caminhamos. Então, nesse sentido... Obrigada, professora. Imagina, estou sempre à disposição. Eu sempre vou um pouquinho para trás e vou para frente, né? Para que você retomar, no meu caso, eu já tenho nota, pode ser como atividade complementar. Perfeito, Mário, perfeito, isso, pode ser. Excelente, pode preparar que eu vou encaminhar, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, aonde sempre vou um pouquinho para trás e vou para frente. Nós estamos na teoria da pena. O direito penal 2, ele pega muito a questão de pena, né? E medida de segurança também. Mas aí vamos retomar um pouquinho os estudos, lembrando, né? Primeira colocação, né? Existe sanção penal perpétua? Alguém deseja responder? Tem algum corajoso aí? Sim. Qual, Mário? Foi aplicada a medida de segurança. Muito bem, Mário, exatamente isso, não é? A gente fala assim, olha, ela não pode ser ad perpétuum, mas a medida de segurança, apesar de alguns entendimentos contrários, que ela deve estar em torno de o máximo de tempo da prescrição, vocês não estudaram ainda a prescrição. A prescrição é o tempo que o Estado tem para punir. O máximo que o Estado tem para punir é 20 anos. Então, há entendimento na doutrina que isso estaria em torno de 20 anos. Mas isso não é pacífico, porque a corrente prevalente de doutrinadores e da jurisprudência entende que se a pessoa, se ela continuar sendo nociva, perigosa, porque nós não podemos falar para o doente mental que ele é culpado. Não existe essa palavra para o doente mental. E nós vamos estudar ali a partir do artigo 90. O doente mental, ele é ou não perigoso, né? A avaliação é a questão da periculosidade. E se ele continua, como é que vai colocar um indivíduo perigoso no seio social, né? Lembre-se que a gente comentou do caso do Chico Picadinho, a gente traz à tona esse exemplo quando nós estudarmos medida de segurança, que ele foi entrevistado pelo Fantástico e falou, olha, se me colocarem na rua, eu vou picar e vou matar o primeiro que eu encontrar, porque eu quero continuar aqui no sistema. E ele já cumpriu, porque ele devia 300 anos, mas ele já cumpriu os 30 anos, que agora não é mais 30 anos, agora é 40. Mas como ele foi condenado sob a égide de 30 anos, o limite de cumprimento de pena, então ele estaria no máximo 30 anos, ele cumpriu, ele teria que ir embora. Só que ele falou, eu não quero sair daqui. E o que fazer com esse indivíduo? Como colocar na rua, né? Não tem como. E aí fizeram um imbróglio lá, tiraram da cartola do mágico uma solução para isso. Qual foi? Interditá-lo no cívio. Então, a questão é a seguinte, ele deve alguma coisa criminalmente? Não deve.
mas ele não, ele está interditado no âmbito civil, na curadoria de ausentes e incapazes. No caso, ele é incapaz. Isso foi comprovado mediante o exame criminológico, que é de muita valia. O exame criminológico é ótimo. E, infelizmente, ele... Gente, estou com calor, porque eu estava no ar-condicionado, e agora aqui estou... Oi, Robson. Aqui estou sem ar-condicionado. Até eu me acostumar, eu vou sentir um pouquinho de calor, né? Aqui não tem ar-condicionado nessa parte, e aí eu sinto falta do ar. Mas não tem problema, se eu sumir é porque eu derreti, tá bom? Então, voltando. Boa noite, Igor. Boa noite, Robson. Então, ele foi interditado lá, e agora ele, enquanto ele te continuar perigoso, ele vai ficar lá nessa interdição civil. E muito boa resposta do Mário, né? Não existe. Aí vem outra pergunta, para quem quiser responder. Existe, quanto à classificação, a medida, a sanção penal, qual é a classificação da sanção penal? Olha a pergunta, da sanção penal. E qual é o critério dessa classificação da sanção penal? Alguém se lembra? Sim? Ninguém se arrisca? Não? Mário, quase lá. Pena ou medida de segurança? Então, na apostila, depois vocês vão ler com calma, o Brasil adota a classificação bipartida ou dicotômica. Mas foi bom, Mário, você parcialmente acertou e se arriscou, né? Então, foi positivo. O Brasil adota a classificação bipartida ou dicotômica, parte em 2 ou de 2, pena e medida de segurança, ok? Agora nós vamos nos ater, boa noite, Vitória, nós vamos estudar pena, nós estamos estudando pena, não é? Agora vem outra pergunta, qual é a classificação da pena? Olá, Viviane, alguém se lembra? Classificação da pena? Ok. Por isso que eu volto um pouquinho. É importante que eu volte, porque o meu foco não é, e acho essencial essa mobilização de vocês para as aulas online, porque vocês daqui 2 anos estarão fazendo. Robson, muito bom que você se arriscou, mas é tripartida ou tricotômica? Ok, Robson, isso é quanto ao regime. Muito bem, quanto ao regime está certinho. Regime fechado, no sistema progressivo adotado pelo Brasil vai para o semiaberto e, na sequência, vai para o aberto. E, se descumprir, volta para o sistema fechado. Se entrou no regime fechado, porque, dependendo da pena, pode entrar no semiaberto direto, né? Mas esse é quanto ao regime. Mas a classificação é tripartida ou tricotômica. O que quer dizer isso? Parte em 3, né? O que parte em 3? Pena. Aqui é o gênero, né? Nós temos gênero, pena, e é tripartida ou tricotômica. Então, no Brasil, pode-se aplicar pena privativa de liberdade, essa é a classificação tripartida ou tricotômica. Pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa, ok? Tripartida ou tricotômica. Por onde está isso? No artigo, ok. No artigo 32, o artigo 32 fala exatamente isso. As penas, as espécies de pena, e a classificação aqui é tripartida, privativas de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. E muito bem comentado aqui pelo Robson também, os regimes, o regime fechado, se o juiz pode colocar alguém num regime fechado com menos, porque aqui no artigo, olha outra colocação importante, o artigo 33, parágrafo 2º diz,
O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Veja, isso é imperativo. O juiz não poderá, porque muitas vezes o juiz acaba concedendo 7 anos e meio de pena, não é? E aqui, até 8 anos. Eu não gosto dessa redação do código, ela confunde. Essa redação que está na linha A, do parágrafo 2º. Gente, é sempre bom vocês trabalharem com o código e ir acompanhando por causa do exame da ordem, né? Ou, eventualmente, um outro concurso também. Porque aí vocês vão pegando o traquejo e aí vocês vão se familiarizando com a maneira de escrever, com o que tem aqui, né? E fica assim umbilicalmente muito próximo. Tanto é que quando eu estou no oral para delegado, e o candidato fala, professor, eu posso abrir o código? Eu acho, doutora, eu posso abrir o código? Eu acho ótimo, porque mostra que a pessoa está familiarizada, né? Então, isso é conditio sine qua non. O que é isso? Condição sem a qual a gente não vai pegar essa familiarização, não dá para a gente comer o código tentando guardar tudo. Então, o momento de estudar é agora, daqui 2, vocês não vão ter mais penal parte geral, não é? E ela é estrutural, vocês vão usar muito na parte especial, que vocês vão pegar a partir do direito penal 3, que nós estamos no 2 agora. Por isso que é bom que vocês tenham essa mobilização, que vocês estejam mobilizados. Vocês estão falando, a prova eu posso vencer tranquilamente, da professora Miriam e de outros professores, mas o exame da ordem é mais difícil. Então, o momento de estudar é agora. Então, veja aqui a linha B. O juiz não tem opção de escolha, mas aqui eu falei, olha que palavra chata, né? Não poderia ser o condenado a pena de 8 anos? Não, tem um advérbio aí. Se o juiz colocar 8 anos cravado, pode a pessoa obter um regime semiaberto inicialmente? Pode. Por quê? Porque aqui tem um advérbio, tem que ser superior. Então, 8 anos e 1 dia. Né? Aí vocês poderão perguntar, professora, como a prisão, a pena privativa de liberdade, que é uma das modalidades aqui das espécies de pena, que está no 32.1, pena privativa de liberdade, é a última ratio, o juiz vai fazer de tudo para não encarcerar, e vai fazer? Vai. Por que ele vai fazer? Por política criminal, os cárceres estão lotados. Se a gente vai falar de prisionização, a gente sabe que a prisão contamina, a prisão é nociva. No Brasil é muito complicada, e o juiz também tem essa noção. Então, ele vai fazer de tudo para não encarcerar. Mas ele tem a opção de escolha, se a pessoa praticou um roubo qualificado, 5 anos de pena, ele pode fixar uma pena de 5 anos, um regime fechado? Porque aqui está dizendo, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime aberto. Quer dizer que, implicitamente, o que nós vamos entender? Que antes poderá cumprir no semiaberto. Ok, mas se o juiz entender que ele deva encarcerar e fundamentar, a ré é reincidente no crime de roubo, por isso eu estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado. Pode iniciar num regime fechado, sem dúvida nenhuma, tá? Então, fica e vai progredir. Lembre-se que o 33, parágrafo 2º, no caput, fala, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Então, o sistema de cumprimento de pena no Brasil é progressivo. Como a gente falou, se entrar no fechado, vai para o semiaberto e depois para o aberto. Se entrar no semiaberto inicialmente, vai para o aberto. Isso segundo os méritos do condenado, como está aqui nas regras do sistema fechado, do sistema semiaberto e aberto, que são os artigos 32, 35 e 36, não é? Outra coisa importante também, que a gente não deve esquecer, é que se a pessoa não cumprir, volta para o status quo ante. O que quer dizer isso? Volta para o regime inicial estabelecido para o juiz. Fechado? Volta para o fechado. Semiaberto? Volta para o semiaberto, não é? E
porque tem que cumprir adequadamente. E sempre vai ter regras. Outra coisa que vocês poderiam perguntar, Pro, mulher cumpre pena junto com homem? Não, não cumpre. Cumpre separadamente. A gente já falou isso, não é? Cumpre separadamente. Isso, tanto a questão do regime da mulher, como a questão que a gente poderia até colocar como outro regime que aparece aqui, mas não é, é só, na realidade, é cumprimento especial de pena, né? Não é um regime especial, embora o código assim o tenha tratado. Nós temos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. É política de cumprimento de pena aqui para a mulher. E tanto isso, como os direitos do preso, que aparecem no 38, como o trabalho do preso, que aparece no 39, se encontram na LEP. O que é LEP? Lei de Execuções Penais. A LEP, ela veio bem depois, nós não vamos entrar no mérito com referência a ela, porque depois eu vou ver se ainda consigo, nesse semestre, abrir uma brecha aí para a gente cuidar um pouco da ALEP, né? Porque nós estamos falando de pena, então nós precisamos trabalhar um pouco a ALEP também. Nós temos que abrir essa possibilidade nesse conteúdo de programa. E veja o que diz o 40. A legislação especial regulará a matéria prevista no 38 e 39. Na realidade, é no 37, 38 e 39. Bem como especificará os deveres e os direitos do preso, só lendo o código, né? Os critérios para revogação e transferência do regime e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Então, qual é essa legislação especial? A LEP, Lei de Execuções Penais, que já nasceu, não é? E tem toda dita todas essas regras, né? E nós não podemos, aqui fala infrações disciplinares. O preso pode cometer infrações disciplinares. Aí vem uma outra pergunta também. O preso tem direito de fugir? O preso pode fugir? Ele tem direito de fugir? Se tiver algum corajoso ou corajosa. Muito bem. Não é bem direito, né? Mas se o preso fugir, no âmbito penal, é fato atípico. Que fato? O preso fugiu. Não tem tipo, esse A que está aqui no atípico, esse Azinho, atípico, é ausência de tipo. Então, no campo criminal, o preso não vai sofrer nenhuma sanção. Por que não vai sofrer? Porque não tem tipo penal. Todavia, vai sofrer infrações administrativas. Poderá, isso, exatamente, Mário, não tem tipo, não está escrito com aquela estrutura que nós estudamos, e é isso que postulou Beccaria, né? Para dar segurança jurídica, nós temos que ter as infrações penais escritas. Não dá para o operador do direito inventar delegado, juiz, promotor, não, né? Não pode inventar, falar, não vou com a sua cara, vou apurar porque você é prostituta ou prostituta. Não dá, é fato atípico. Aliás, ser prostituta ou prostituta no Brasil é prestação de serviço, pode até pagar INSS, não é? Mas se o preso fugir, ele tem, sim, contra ele, homem ou mulher, infrações administrativas. Vai perder possibilidades de obter uma liberdade condicional, que depois nós vamos estudar, vai perder os dias remidos, que estão na LEP, que se encontram na LEP, benefícios, muito bem, Mário. O que é dias remidos? Cada 3 dias trabalhado, o preso ganha 1 dia a menos na pena. A Suzane tem um montão de dias remidos, porque desde que ela entrou no cárcere, ela trabalha. Então, ela está praticamente cumprindo a pena dela, porque ela já conquistou vários benefícios. Agora, ela não pode fugir, porque se ela fugir, ela perde esses dias remidos da remissão de pena. Não pode, isso está na LEP também, não é? Então, essa é
a situação da pessoa que acaba pegando infrações disciplinares. Vocês viram aqui, ó, os critérios para revogação e transferência do regime estabelecerá artigo 351 e 352. Aqui, artigo 351, vamos lá. O Rodrigo citou. 351 são crimes contra a administração, né? Ó, 351... o 351 e o 351 e o 352. Veja, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Promover ou facilitar. Veja, quem é o autor, quem é o sujeito passivo? Muito bem, Rodrigo. Quem é o sujeito passivo do 351? Vamos ler tecnicamente para a gente não perder o contexto da técnica do direito penal. O capítulo 3 trata dos crimes contra a administração da justiça. Então, a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado, é a administração da justiça. Objeto material é o alvo do agente, só pode ser pessoa ou coisa, não é? Então, aqui, olha, aqui é pessoa, está se referindo à pessoa, porque é fuga de pessoa, ok? Qual que é o nome iuris, o nome jurídico? Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Presa é pena, medida de segurança, o próprio nome diz, tá? Cumprindo medida, está internada para se tratar. Enquadramento, artigo 351. Preceito primário, elementos ou elementares. Definição legal. Promover ou facilitar, tem dois núcleos objetivos aqui. Direito penal, a gente não fala verbo, fala núcleo. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Esse detentivo aqui não é cadeia, é detentiva de internação. Melhor até seria que o código não usasse essa expressão, né? Pessoa internada, né? Seria melhor, mas ele usa, tá? Pena, detenção, que é um sistema mais leve de cumprimento de pena, mínimo 6 meses, máximo 2 anos. Cabe GCRIM, Juizado Especial Criminal? Cabe, porque a pena máxima é 2 anos, o delegado não vai abrir um inquérito, um IP, não vai instaurar um IP, que é um trabalho de investigação mais elaborado, que ele tem, via de regra, 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto, às vezes até muito complexo. No caso da Isabela, vocês viram que o doutor Calixto e a doutora Renata trabalharam muito naquele caso, com reconstituição simulada, a boneca caindo, né? Isso, o delegado vai fazer um TC, é um termo circunstanciado, né? O TC não é termo circunstanciado, ele veio com a lei circunstanciado. Ele veio com a lei que trouxe o GCRIM, né? É a lei número, que a gente já conversou, 9.099, de 95. Na primeira parte trouxe o GEC, que tem na faculdade, que é o cível, e na segunda parte trouxe o criminal, trouxe o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, que só cabe para penas até 2 anos. No caso, sim, só cabe para a pena, vou mandar para vocês, para quem não lembra, para a pena de até 2 anos. Não gera antecedentes criminais, é feita uma conciliação e não vai macular o nome da pessoa. Só que a pessoa só pode usar o GCRIM uma vez, porque senão, se acontecer de novo, ela vai ser no juízo comum, vai ser indiciada, coletar as impressões digitais e não vai ser TC, vai ser IP, inquérito, né? IP quer dizer inquérito. O termo circunstanciado, na realidade, não é um simples boletim de ocorrência e nem é
trabalho de investigação mais complexo, que é um inquérito. Ele fica no meio termo aí. O boletim de ocorrência, o delegado, quando faz o RDO, ele coloca simplesmente um histórico pequeno ali a respeito dos fatos. A vítima informa que teve seu veículo subtraído, e bem sucinto, né? Agora, no termo circunstanciado, segundo a Lei 9.099 de 95, que trouxe o GCRIM, o delegado é obrigado a colocar as versões sucintas também das partes. Então, ele tem que ouvir as partes para poder colocar, não é um histórico dele rapidinho, né? Ele tem que ouvir as partes ali para colocar no TC, no termo circunstanciado, ok? E não gera antecedentes. Então, aqui cabe GCRIM. Mas, porque até 2 anos, pena máxima. Quem é o autor? Quem é o autor? Quem é o sujeito passivo desse crime? Não é o preso, o sujeito passivo desse... Desculpe, passivo não, ativo. Não é o preso, é quem facilitou, promoveu a fuga da pessoa. Normalmente, se for pena, é um agente penitenciário, é um diretor de presídio, ok? Que está envolvido nessa situação. Mas não é porque mas no caso não poderia ser outro preso. Então, não porque o outro preso não tem, Rodrigo, obrigação de zelar pela guarda do preso. Quem tem obrigação de zelar, alguém está com o microfone ligado. Quem tem obrigação de zelar pela guarda do preso é... Ok, Camila, boa noite. É o servidor público, não é? O preso não tem. Eventualmente, tem algumas jurisprudências aceitando, é o Estado, muito bem. Rodrigo, mas não fica de toda sorte a sua questão válida. Uma pequena parte, muito pequena da jurisprudência entende que sim. Mas pelo que está aqui, quem promoveu, facilitou a fuga, então, em alguns casos, alguns delegados colocam, alguns juízes acabam condenando, mas normalmente quem promove ou facilita a fuga é um agente penitenciário, um diretor de presídio, etc. Então, a sua colocação não está não está errônea. Pequena ala da jurisprudência entende que sim, mas muito pequena, e doutrinadores também. E acabam colocando esse preso que facilitou. Porque quem tem obrigação de zelar é o Estado por meio dos seus servidores, não é? Que tem que zelar pela guarda do preso, né? Então, quando não zela, ou do internado, porque aqui também tem internado. Mas aqui não está se referindo à pessoa que fugiu. Lembra-se que nós começamos essa história lá atrás, falando a pessoa que fugiu, a pessoa que foge, o preso tem direito de fugir. Então, não é esse preso que fugiu, não é? Isso, exatamente. Não é esse preso que não é o preso que fugiu. Se for outro preso, volta a pergunta, o preso que fugiu tem direito de fugir? No âmbito criminal, ele não sofre nenhuma sanção. Mesmo que você colocar, Rodrigo, essa ala da jurisprudência muito pequena, que entende que outro preso também vai responder por isso. Mas, na realidade, quem tem a obrigação de promover a administração da justiça e de zelar pela administração da justiça é servidor público, né? Então, tanto é que tem qualificador aqui, ó, se o crime é praticado à mão armada, aqui no parágrafo 1º, se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, então aí você colocaria essa pessoa que você está falando, olha, não é o servidor público, outra pessoa, aí dá para colocar, inclusive com agravante. Vamos ver o artigo 352. Evasão mediante violência contra a pessoa. Veja, aqui é quando tem violência. E aqui, evadir ou tentar se evadir, o 352. O preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Então, aqui tem um fim específico,
Qual é o modus operandi aqui para agir? É a violência. Por conta de ter agido com violência contra a pessoa, aí, sim, também pode, mas por conta disso, evadir-se ou tentar se evadir. O preso, ele tentou se evadir e ele deu um murro na cara do agente penitenciário. Aí vai ser responsável por esse crime, sem dúvida nenhuma. E aqui também tem um arrebatamento de preso, artigo 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Não é? Aqui é para ter um fim específico também. Qual é? A fim de machucar, maltratar, não é? O preso foi lá, foi arrancado porque estuprou uma criança e todo mundo foi para cima. Todo mundo não, alguns foram para cima dessa pessoa, né? No motim, né? Acabou provocando o próprio motim de preso. Aqui no 354 também, amotinar esse preso perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Aí entra aqui. Agora, o preso fugir no âmbito penal não tem tipicidade, mas tem infração administrativa. Mas foi muito boa a sua colocação, viu, Rodrigo? Deu oportunidade da gente esclarecer melhor. Vamos ver o que mais interessa aqui. Tudo isso que nós estamos falando é da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade. Vai até... Agora, sim, a parte da superveniência de doença mental, vocês lembram que a gente pode ter duas situações. O que é superveniência? Veio depois. E se veio concomitante? Por exemplo, né? O doutor Mário está de plantão e recebe, e aí ele não é médico, psiquiatra, mas ele percebe, né, pelo que ele toma conhecimento, que a pessoa não... O Rodrigo está falando, não caberia o 352? O 300, já respondemos, né, Rodrigo? É aquele da violência, já respondemos. 305, já respondi, sim. Ok, Rodrigo. Então, o delegado não é psiquiatra, mas ele percebe ali pela situação que não, a pessoa não tem capacidade, não é capaz, não tem capacidade intelecto volitiva, não tem o controle, né? Ou os próprios policiais falam, doutor, olha, doutor Mário, nós tivemos que levar para o Mandaqui, aqui na Zona Norte, eles levam lá para o Mandaqui, e está sob escolta lá, até ter a remoção dele judicialmente determinada, porque o preso estava muito... A pessoa matou uma pessoa e estava completamente transtornada, parece que não é doente mental. Né? O delegado vai lá constatar, porque o caso é gravíssimo, tem morte, né? E conversa com o médico, não é? Ele tem que dar um sossega-leão ali, né? Para acalmar a pessoa. Então, é muito difícil trabalhar nesses casos. Se chegar na delegacia, tem que pedir a remoção imediatamente, porque se coloca ali, boa noite, Pedro, se coloca ali na entre grades, vocês sabem o que é entre grades, né? Não dá para colocar dentro da cadeia. Então, antes de entrar dentro da cadeia, tem aquele espaço que é que nem condomínio, né? Você entra num espaço ali, depois vai para a cadeia. Então, se coloca ali, o preso pode bater a cabeça na parede, a pessoa pode se arrebentar, pode tentar se matar de alguma forma. Então, tudo isso é responsabilidade. É muito difícil de trabalhar. Mas essa é a situação do preso, da pessoa que está sendo autuada em flagrante na inclusão. Luciene, na inclusão, não entendi o que você colocou, Luciene. Pode ligar o microfone, ou eu não entendi o que você quis dizer com a inclusão. Não entendi. Explica um pouquinho melhor. Então, o delegado vai procurar. Dá para ouvir um preso com problema mental? Não dá.
né? Como é que o delegado vai fazer? Mesmo que estiver lá na delegacia, vai ter que nomear um curador, né? Que pode ser, não precisa ser advogado, pode ser alguém da família, né? Vai procurar alguém da família e falar, olha, está acontecendo isso, eu quero que a senhora participe aqui, porque não tem condições de interrogar a pessoa. Como é que vai ouvir a pessoa dessa forma? Mas tem que fazer o flagrante, se a pessoa matou, está no ato, com toda aquela situação, o doutor Mário tem que descascar isso, né? Esse abacaxizão aí, né? É o local que o preso fica quando ele adentra uma unidade prisional. Ah, sim, Luciene, na realidade, tem as cadeias, tem as celas. Eu não ouvi, porque chegou entre... É o curró, né? Eles falam curró. Exatamente, né? Mas para ficar mais fácil... Isso. Para ficar mais fácil, para quem não conhece, é aquela entre grades que tem num condomínio, sempre tem um espaço, ou tem uma celazinha ali destinada para não ficar fazendo mistureba, porque você não pode colocar um doente mental junto com o preso, né? Doente mental não vai ser culpado, ele é perigoso, mas não é culpado. Então, precisa tomar muito cuidado para tratar. É a mesma coisa de levar uma pessoa dessa dentro da viatura, não é aconselhável, não é? Tanto é que se tiver muito nervoso, os policiais militares já levam direto para algum hospital, porque se a pessoa se bate ali, acaba se machucando, morrendo até, acaba gerando responsabilidade, né? E a gente vê que essas cadeias estão lotadas e direitos humanos não estão nem aí. Mas quando acontece alguma coisa com o preso, aí o direitos humanos vem em cima, a imprensa em cima, todo mundo em cima, que errado é a polícia, né? Então, sempre é a polícia que está errado. Ah, bateram no preso, mataram o preso, né? Eu lembro que teve um colega que, quando eu passei para delegado, ele também passou, que uns 3 meses depois ele pôs um bêbado dentro da cadeia. E de manhã ele falou, acabou o hotel, pode ir embora. E o preso estava morto. Olha a responsabilidade. Foi para a corregedoria, né? Que estava com uma fratura de crânio. Agora, como que ele estava com essa fratura de crânio? Ele bateu lá na parede, ninguém ouviu? Como não ouviu? Ou ele chegou assim, ele caiu na rua, bateu a cabeça. Olha a responsabilidade, é tudo responsabilidade, precisa tomar muito cuidado. Tanto é que se a pessoa chega muito bêbada na delegacia, eu não fico com bêbado, eu falo, olha, por favor, vocês levem lá no Mandaki, que aqui é o hospital público, é o Mandaki, eu sempre trabalhei muito na Norte, leva para o Mandaki para dar um sossega-leão lá, porque não tem condições de colocar esse preso aqui, né, esse indivíduo aqui. Não, ele praticou algum crime? Não, é que ele está bêbado, tá? Na realidade, é uma contravenção de embriaguez, está promovendo tumulto, escândalo em via pública, né? É uma simples contravenção, é um TC. Mas até ouvir, até fazer tudo isso, isso chega muito no plantão. Não é? Quem trabalha na polícia sabe que chega muito, toda hora está chegando essas coisas. Então, precisa tomar cuidado também para não gerar responsabilidade, né? Porque tudo é responsabilidade. E, às vezes, a pessoa está machucada e a gente acaba pegando responsabilidade. Agora, o caso aqui de superveniência de doença mental é que a doença mental veio depois. Então, já há pena, já há condenação. A pessoa está cumprindo pena ou não há condenação com trânsito em julgado, está recorrendo. Tudo isso pode acontecer. Mas a pessoa está cumprindo pena, porque teve, por exemplo, uma prisão preventiva decretada, e já já a gente fala sobre isso. Então, está lá cumprindo pena. E aí a pessoa passou a ter a capacidade intelectual dela comprometida. Como fazer? Não é? Não dá para ficar na cadeia. Aí a pessoa vai para um hospital. Existem vários hospitais que fazem parceria, que os juízes destinam esse tipo de caso, né? E é uma parceria com o Poder Judiciário, e fica cumprindo pena. Cumprindo pena, não. Fica em tratamento durante esse período, se a pessoa está com problema mental. Ah, mas, estava cumprindo pena antes. Pelo 41, sim, olha aqui. O condenado, esse aqui já tem condenação. Não sei se com trânsito em julgado ou não, aqui não fala. Então, é condenado sem trânsito em julgado. Vocês lembram que o Lula ficou mais de 1 ano preso, condenado e não transitou em julgado, que é definitivamente, e depois colocaram em liberdade. O condenado a quem sobrevém doença mental
deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, outro estabelecimento adequado. Então, vai ficar lá. Ficou bom, homem ou mulher, retorna para cumprir a pena, né? Aí vocês vão falar, mas se ficou lá 6 meses, o que acontece com esse tempo que ficou lá, né? Esse tempo é detraído, olha que nós passamos para vocês, na semana passada, um material de detração penal. Esse tempo que a pessoa ficou lá recolhida é detraído, é abatido do tempo final do cumprimento de pena. Não é? Isso se chama detração penal, está aqui no artigo 42, não é? Vamos ler o artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil, no Brasil ou no estrangeiro. O de prisão administrativa, não existe mais prisão administrativa. Desapareceu com a Constituição de 88. Pode até colocar uma mençãozinha aí a lápis no código de vocês, que a Constituição de 88 revogou. Quando a pessoa tinha um veículo, tinha um depósito judicial na sua conta, por exemplo, um carro, um bem, etc., e acabava sumindo com esse bem, ela era considerada depositária infiel. Qual artigo mesmo? É o 42, Luciene, 42. Então, não tem mais, pode colocar, Constituição de 88 revogou prisão administrativa. Então, lendo de novo. E pode colocar aqui também, detração com o lápis, penal. O nome é detração penal. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa não tem, e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor, aqui fala, olha, prisão provisória. Quais são as modalidades de prisões provisórias? Nós temos prisão em flagrante, não é? Não precisa anotar isso, que vocês vão estudar com mais detalhe no âmbito do processo penal. Prisão em flagrante, que é a única que o delegado pode fazer sem ordem do juiz. Por exemplo, não é? A doutora Jéssica está de plantão e chega alguém que furtou alguma coisa ou roubou, no ato ali houve uma perseguição, ou logo em seguida, não é? Nessa perseguição, prender o indivíduo. Às vezes se estende até um pouco. Vocês viram que deram uma estendidinha assim, por isso que falam que ela é ilegal, mas o Poder Judiciário reconheceu na prisão do Daniel agora, esse que está aí falando um monte de besteira, crimes contra a segurança nacional, dizendo que tinha que acabar com o Supremo, com a Corte Maior, publicou na rede deles, não é? Exatamente, Robson, publicou na rede dele, né, um monte de besteira, e no mesmo ato, o ministro que está com um processo sobre a fake, sobre essas publicações, etc., prisão em flagrante por... Não, foi prisão em flagrante por auto de prisão em flagrante. A prisão em flagrante não é por mandato, ela é por auto de prisão em flagrante feita pelo delegado. É a única prisão que o delegado pode fazer sem mandato, mas ele tem que comunicar imediatamente essa prisão ou encaminhar para audiência de custódia, né? Isso foi feito e o tribunal manteve, vocês viram que o tribunal manteve. Não foi... Por quê? Por quê? Porque... Vocês lembram? Mas não foi o que houve? Sim, foi, mas aí que tá, não é? Aí convém a gente... Ele fez essa publicação, parece que foi de manhã, uma coisa assim, isso aconteceu à tarde, não é? Teríamos, em flagrante é encontrar no ato.
no ato quando? Quando ele estaria escrevendo, não é? Então, mas aí lembre-se, nós vamos puxar todos esses nomes, né, que a doutrina dá nome para os artigos, né, batiza os artigos. E eu vou voltar a falar sobre isso, não vou cobrar na prova A, porque nós vamos falar sobre isso. No final, eu faço todo um apanhado para vocês estarem com isso bem fresco na mente quando começarem o Direito Penal 3. O homicídio é considerado um crime instantâneo. Por quê? Porque aquela cápsula ou aquela facada recebida, ela é apta para matar, ela executa com eficácia, não é? Então, ele é considerado um crime instantâneo. Mas às vezes a pessoa não morre instantaneamente, não é? Que nem o Bolsonaro tomou uma facada, ficou lá no hospital um monte de tempo, já fez 4 cirurgias, não é? Foi tentativa de homicídio. O crime continua sendo instantâneo? Sim, porque o que foi instantâneo foi a execução e a consumação concomitante, né? Porque ali foi uma tentativa. No caso do Daniel, teve propagação de mensagem. Exatamente, e esse crime, ele é considerado pela doutrina como crime permanente, não é que vai durar a vida inteira, mas a execução e a consumação se prolonga no tempo. É como acontece com o caso da Eloá. Veja, se eu falar de um crime de roubo, ele é um crime instantâneo. É só olhar o verbo, subtrair mediante violência, ponto. Eu vou voltar a falar sobre isso lá para frente. Ele é considerado um crime instantâneo. Se foi flagrante, não necessitaria de mandado, e foi expedido mandado para o deputado, e se foi expedido, não teria que ser cumprido as exigências, eles prenderam ele durante a noite. Foi durante a noite? Eu acho que não foi durante a noite a prisão dele, mas mesmo que tenha sido, aí sim, se foi, aí sim, se ele já estava, a polícia já estava com autorização para adentrar, para buscar e prender. Aí sim, desculpe, mas eu não sabia que tinha sido à noite. Então, sim, Robson. Mário, se foi... Oi, fala. Eu que perguntei, porque houve uma dúvida grande, porque ele foi preso em flagrante, né? Mas foi às 23? Foi às 23 horas. E assim, foi expedido um mandado de prisão para ele. Aí sim. Porém, não foi cumprido as exigências. Não foi? Não foi, porque prenderam ele à noite, né? Então, é algo que está trazendo até bastante repercussão. Mas a Constituição fala que, se for em caso de flagrante, pode prender. Então, né? Aí você fala, vamos guarnecer a casa e fazer a prisão durante o dia. Mas isso já há várias jurisprudências. Mas por que, então, foi expedido um mandado de prisão para ele, então, se foi flagrante? A senhora concorda ou não? Foi por causa do horário. Eu não sei de detalhes, eu não dou processo penal, né? Mas eu não sei de detalhes, mas eu acredito, sim, é até às 18, mas se for flagrante, aí, se tiver mandado de busca e apreensão, aí eles podem cumprir. Há entendimento que não, que tem que guarnecer a casa até de manhã, mas isso não é pacífico. Fala, quem chama? Mas o que é, tipo assim, na doutrina, o que é noite e o que é dia, né? Entendeu? Tem doutrinas que falam assim, que é noite, que é dia. Mas aí, às 23 horas, muito bem colocado. Muito bem colocado. Mas às 23 horas não teria mais essa discussão. A discussão é a seguinte, se for às 18, 19, 20 horas, porque o horário de verão, ele estende, né? Porque antes falava, não, é até às 18 horas, como a Luciene colocou. Aí fala, não, mas não é até às 18 horas, porque agora é de dias 19 horas. Nós estamos trabalhando, não nesse período, porque nós não temos mais horário de verão, pelo menos por enquanto. Mas isso acabou surgindo uma dicotomia. E quando o Código Penal estabeleceu lá para trás, né, não estabeleceu, mas isso ficou firmado na jurisprudência que seria até às 18 horas,
foi porque o Código Civil falava que só pode apreender, por exemplo, menor, que fosse, até as 18 horas. Mas o Código Civil modificou, agora é até as 20 horas. Então, já há um novo entendimento dizendo que até as 20 horas pode. Mas 23 horas já não cabe essa dicotomia, essa polêmica, porque 23 horas já é bem mais tarde, né? Eu não sei o que esse mandar porque aí eles teriam que ter... No caso de autorização, eles também chegaram lá, os policiais, e eles autorizaram a adentrar a casa, eles podem entrar. Quem autorizou? Então, eu estou falando assim, se lá no processo o pessoal da casa fala, não, pode entrar aqui, ele está aqui e tal, se autorizar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Então, é muito comum, se alguém, muito comum isso acontecer, chama até testemunha, né? Você está lá, isso é uma boa regra, né? Você está lá para cumprir uma situação dessa e falar, olha, eu estou com testemunha aqui, olha, o senhor autoriza eu entrar na sua casa para fazer uma revista? Eu estou com mandado de busca e apreensão aqui. Não, eu autorizo, eu não devo nada, pode entrar. Aí, se autorizou, não é? Aí depois fala assim, eu não autorizei. Fala, não, autorizou porque eu tenho testemunha. Provavelmente, né? Mas é claro que o advogado de defesa vai falar que essa prisão é ilegal até o fim, por conta disso. Né? Até hoje parece que eles estão discutindo lá no Conselho de Ética se ele vai perder o mandato, não é? Não vai perder, mas por conta disso. Mas é uma situação bastante polêmica, né? E ele está preso como? Uma boa colocação. Ele está preso provisoriamente, não é? É uma prisão provisória decorrente de um estado flagrancial. E aí eu estava falando de crime instantâneo e crime permanente. Tá, há entendimentos que quando você está veiculando essa notícia, enquanto isso estiver sendo veiculado, há a possibilidade de prender em flagrante. Por quê? Porque é considerado crime permanente. Não é que vai ficar, a execução e a consumação vai se prolongar a vida inteira. Não, permanentemente, não. Mas ela se prolonga um pouco mais. É o que aconteceu no caso da Eloá, né? No caso da Eloá também. O Lindenberg estava lá uma semana depois, e eu não tenho certeza disso, mas me parece que ele foi preso em flagrante. Ele matou um, tentou matar o outro, e ele estava no sequestro passional. Então, uma extorsão mediante sequestro, por exemplo, do irmão do Zezé de Camargo e do Luciano. Vocês lembram desse caso, né? Que até cortaram um pedaço da orelha dele, que foram dias, não lembro se 40 dias, que depois colocaram um rastreador nas notas do dinheiro, que for a malinha lá do dinheiro que era a quantia que eles tinham pedido, e conseguiram rastrear o cativeiro. E o pessoal foi preso em flagrante, não é? Aí você vai falar, como? Depois de 40 dias? É porque é considerado crime permanente. Não vai durar a vida inteira, mas enquanto durar a execução e a consumação estará acontecendo, né? E essa é a situação de flagrante, é uma prisão provisória. Se o Daniel ficar lá, digamos, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, depois, se houver condenação, ele pode abater, detrair, descontar esse tempo que ele ficou preso? Pode, sem dúvida nenhuma, e é o que vai ser feito se ele for condenado. Eu não estou dizendo que ele vai, não seria leviana de falar, mas se for, né? E aqui, prisão provisória, então tem a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Vocês lembram que o bispo, o Bruno, não foram encontrados no ato, não foi uma situação flagrancial, mas o juiz decretou a prisão preventiva. Quer dizer, quando é que o juiz decreta? Vocês vão estudar em processo penal. Quando há os seguintes pressupostos: fumus boni iuris, fumaça do bom direito, e periculo in mora, perigo da demora. Quer dizer, a pessoa poderá fugir do distrito da culpa, então é decretada a prisão preventiva. E a pessoa fica presa um tempo. Pode abater do cômputo final esse tempo que ficou preso?
Sim. O Lula, me parece que ele estava preso na situação que a terceira modalidade é com sentença condenatória em segundo grau, ainda recorrível, que agora o Supremo tinha entendido que cabia prisão. Agora o Supremo modificou pela maioria esse entendimento, e aí ele foi colocado em liberdade. Só que ele ficou 1 ano preso. Esse 1 ano, ele deve lá 8 anos e não sei quanto, esse ano vai detrair, vai abater do cômputo final? Vai, sem dúvida nenhuma, não é? Porque é sentença recorrível e ele estava cumprindo pena, já estava preso, né? Não estava cumprindo pena, porque não tinha pena com trânsito em julgado. Tinha pena 8 anos e pouco, mas não com trânsito em julgado. Então, é isso que quer dizer a detração penal, não é? E se a pessoa ficou como acontece aqui, na superveniência de doença mental, não é? Aqui tem um exemplo, até na folha aqui, olha, se a pessoa ficou presa, devia 3 anos, aí, de repente, depois de 1 ano de cumprimento de pena, passou a ter problema, descontrole intelecto volitivo. Vai para tratamento, ficou 1 ano lá, tratando, ficou bem, 1 ano. Cumpriu 1 ano presa e cumpriu 1 ano internada. Quanto deve? Só 1 ano. Eram 3, não era? Por quê? Porque vai abater esse tempo que ficou sob medida de segurança. Vai, não é? Então, aqui é isso, esse conceito, né, de detração penal, aqui está do René Ariel Dott, né, consiste a detração no abatimento na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória ou administrativa não existe mais, ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O René colocou aqui sentenciado, mas, na realidade, não precisa ter sentença, basta ter ficado preso. Vamos supor que alguém tenha sido autuado em flagrante por furto. Vocês sabem que até 4 anos o delegado é obrigado a fixar a fiança, né? Depois desse, pena até 4 anos. Depois de 4 anos, só o juiz pode fixar a fiança. Eu não vou entrar no mérito com referência à fiança, porque vocês vão estudar em processo penal, mas é um dinheiro que é pago para responder o processo, pago para o Estado para responder o processo em liberdade. Essa quantia varia de acordo com a lesividade do caso, furto é mais leve, roubo é mais grave, não é? Acima de 4 anos só o juiz pode fixar. Então, e também a situação econômica da pessoa. Então, é um binômio, não é? O juiz, o delegado fixa, e o delegado é obrigado a fixar. Muitas vezes ele fala assim, fixa, e a pessoa paga e vai para a rua, e fala assim, deu um dinheiro na delegacia e foi solto, e dá a impressão de ser propina. Não é propina, é fiança. A fiança, ela se expede uma guia, isso tem que ser juntado nos autos do inquérito ou do processo, não é? Se já tiver processo, normalmente é inquérito. Então, não é que a pessoa pagou porque deu propina, o delegado é obrigado a fazer, então a pessoa foi solta. Mas ela ficou presa 1 mês, né, supondo, porque o delegado fixou, imediatamente deveria ir para a rua, mas ninguém pagou essa fiança, e ela ficou presa 1 mês. Depois de 1 mês, alguém foi lá e pagou a fiança, e a pessoa foi colocada em liberdade, porque tem que pagar, né? O delegado não vai pagar a fiança para o preso. E aí, se colocou em liberdade, mas com 1 mês preso. Aí, no final, é condenado. É condenado a 1 ano e 8 meses. Quanto que essa pessoa deve? Alguém sabe? Arrisca? Richard, você arrisca? Ingrid? Vai para o Fundo Penitenciário Nacional. 1 ano e 7. Muito bem, Cristina. Muito bem, Sônia. É isso mesmo, é 1 ano e 7. Por quê? Vai detrair o tempo que a pessoa
a pessoa cumpre. Essa fiança, ela tem uma parte que vai para a família, vai uma parte para o fundo penitenciário, eles distribuem um pouco aí esse dinheiro, né? Aliás, é um montante bastante, e os estados reclamam muito que tanto a multa quanto a fiança, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional e deveria ir para o estado que fica com o seu preso, que praticou infração penal no estado, né? Então, deveria ficar. E o Fundo Penitenciário até distribui para o estado, mas distribui quando quer e quanto quer. Então, eles reclamam muito a respeito disso. Mas, muito bem, Sônia, é isso mesmo, 1 ano e 7. Por quê, Pro? Se era 1 ano e 8, por quê? Porque abateu, detraiu. Uma questão interessante, para a gente terminar essa parte de detração, é o que é levantado pelo Damásio, né? Grande penalista, muito fera, ele tem obras, a obra dele é ótima, ele faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo, e eu acho que o André está atualizando a obra dele, né? Embora ele fosse finalista, eu sou clássica, mas eu gosto muito, é bem técnica, o Capês é mais leve, a doutrina do Capês é mais fácil de entender, e o Capês é professor na Academia de Polícia, de vez em quando ele dá palestra lá na FIC, mas a obra dele é bem didática, do Capês. E o Damásio levanta, na obra dele, continua sendo levantada, porque está sendo atualizada, algo interessante, que é importantíssimo. Olha aqui. Suponha-se que o sujeito está, nessa parte de detração, está na página 2, no 2º parágrafo. Mas olha que interessante. Suponha-se que o sujeito, homem ou mulher, se encontre processado em 2 comarcas, estando preso preventivamente na primeira. Nesta, após permanecer preso durante 3 meses, é absolvido, sendo condenado no outro processo a 3 meses de detenção. O tempo de cumprimento de prisão preventiva no processo A, em que foi absolvido, pode ser computado na pena privativa de liberdade imposta na ação penal de B. O Código Penal vigente é omisso, não fala nada, não é? Damásio entende que não pode ser aplicada a detração penal, nesse caso. Por quê? É uma comarca e outra comarca. Aqui a pessoa, homem ou mulher, estava preso preventivamente, por 3 meses ficou preso, mas foi absolvida. E aqui a pessoa foi condenada a 3 meses. Ela pode usar como crédito, porque ela foi absolvida aqui, ela pode usar como crédito aqui? Damásio entende que não. Código Penal nada fala, não é? Porque Damásio diz que, assim, do contrário, estaria estabelecido conta corrente, ficando o réu absolvido com crédito contra o Estado a tornar impuníveis possíveis infrações posteriores. Ele entende que seria assim, a pessoa poderia falar, não, eu vou praticar porque eu tenho um crédito mesmo, eu não vou cumprir, não é? Isso daí me lembra de um filme que eu não lembro agora, eu estava falando e a minha cabeça estava remoendo aqui, mas se quem lembrar, me fale, quem não assistiu, assista, é muito interessante. O marido engendrou uma situação, eu quero ver se eu lembro, eu vou estar a doutora está pedindo um filme, livros para o período cultural da FIC, e eu quero ver se eu lembro para passar para ela. O marido engendrou uma situação com seguro magnífico, né? E não sei como é que foi, que ele acabou sacando esse seguro depois, para ele, que se ele morresse, teria que se pagar uma quantia de tanto. E ele acabou morrendo, e aí ele, não sei como, ele assinou um papel, né, alguém deu um papel para assinar, e ele foi lá e sacou a quantia e sumiu, desapareceu. A mulher foi condenada pela morte e cumpriu pena vários anos pela morte do marido. E no final das contas, ele apareceu, ela conseguiu provar que ele estava vivo, aí fica a pergunta, será que ela ficou com crédito para matá-lo? Porque ela não poderia ir para a cadeia 2 vezes pela mesma morte. Então, foi isso que ela tentou fazer. Ela falou, não, agora eu vou matá-lo, porque eu não posso ser condenada a cumprir pena que eu já cumpri.
não é? É um bis em idem. Direito penal é non bis em idem, né? Não repetir a dose. Será que ela teria isso como crédito? É muito interessante esse filme. Eu não sei se vocês viram, não me lembro agora, quero ver se eu lembro. Depois, se alguém lembrar, vocês assistam, porque é muito importante. É muito bom, é interessante. O René Ariel Dott já diz que, olha aqui, não colhem objeção fundamentada no argumento de que tal hipótese haveria um tipo de conta corrente pela qual o réu foi absolvido em um processo, teria um crédito contra o Estado relativamente à prática de uma infração futura. Com efeito, se a imputação pelo fato anterior tenha sido julgada improcedente por falta de justa causa ou por outro fundamento, ou se antes mesmo da denúncia o inquérito foi arquivado, pela inocência ou causa diversa, a prisão cautelar caracterizou um erro judiciário que obriga ao pagamento de indenização. Essa responsabilidade objetiva é fiadora da admissibilidade da detração. Não houvesse outros argumentos a justificá-lo. Mas aqui ele focou muito na reparação, né, de dano, isso sem dúvida nenhuma, né? Se a pessoa ficou presa e era inocente, tem que entrar com reparação de dano. Mas no começo da manifestação dele, ele disse que não colhe esse argumento, né? Mas ele não focou na questão de que a pessoa poderia utilizar isso. Pelo que ele colocou aqui, a pessoa não pode utilizar, mas pode reparar o dano. Então, ele está na mesma linha que o Damasio, de não entendimento dessa reparação. Ok, gente? Alguém está com o microfone ligado? Não sei quem. Bom, eu não vou continuar lendo aqui. Opa, quem que está com o microfone ligado? Agora desligar. Ok, achei esse material muito interessante. Detração penal também cai em concurso, não é? Então, é um bom tema, inclusive para uma monografia, né? Eu até pensei nisso, né? De final de curso, né? Poderia ser um tema mais abrangente sobre prisionização, e aí abranger a questão da detração como um tópico. Achei muito bom, hein? Bom, tudo isso está se referindo à pena privativa de liberdade. Qual é outra modalidade que se tem? É a pena restritiva de direito. Quando que o juiz fixa a pena restritiva de direito? Tem algumas possibilidades. Vejam o artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Então, veja, não pode aplicar pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito. Pode? Não pode. Né? E quando o juiz pode substituir? O juiz pode substituir, veja o 44, 1, se a pena não for superior a 4 anos. Até 4 anos dá. Outro, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Se foi roubo, não dá. Porque tem violência, lesão corporal, nem que seja leve, não dá. Porque tem violência. Não pode ser cometido com violência. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Por quê? Porque no crime culposo não tem intenção. Vocês lembram que nós estudamos o artigo 18, não é? Aqui eu tenho culpabilidade, o 59 também. Aqui eu tenho culpabilidade, do lado de cá eu tenho crime doloso, quando a pessoa quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, que é o risco duplo. É isso mesmo, eu vou até anotar aqui, risco duplo. Quem quiser assistir e depois fazer um relatório, pode me mandar, que eu coloco como atividades complementares. Eu já anotei aqui para não esquecer, isso mesmo, Sônia. Ele é ótimo, esse filme, é muito bom, é muito interessante, viu? Então, voltando aqui eu tenho culpabilidade, do lado de cá, obrigada, Sônia, do lado de cá eu tenho crime doloso praticado com intenção, ou a pessoa quis, ou assumiu o risco de produzir o resultado.
Quando a pessoa quis é com S, hein, gente? Porque às vezes eu pego prova com quis com Z. Não vou fazer isso, que vocês vão escrever peça no exame da ordem ou em concurso, alguma coisa, e fica ruim, né? Então, quis é a teoria da vontade. Ou assumir o risco de produzir o resultado, teoria do assentimento. Quis, atirou. Pegou a faca, espetou. Assumiu o risco, aí eu vou atirar no cachorro. Não atira, que você é ruim de pontaria, vai acertar o dono. Ah, dane-se. Aí atira. Atira, não acerta o cachorro, acerta o dono. Assumiu o risco de produzir o resultado, teoria do assentimento ou consentimento. E do outro lado tem o crime culposo, sem intenção, né? E aí, qualquer um, pode ser homicídio, pode ser lesão corporal, desde que seja culposo, né? Então, nesses casos, cabe. Mas a primeira, uma colocação que eu não fiz quando eu falei da pena, mas eu quero que vocês não se esqueçam disso, e aí eu vou usar para essa assertiva que eu vou falar agora. Aonde que nós encontramos as penas? Olha, eu fiz uma pergunta abrangente, hein? Aonde que nós encontramos as penas? Alguém responde? Pode Fala, Marcos. Hã? Código de processo? Não. Nós encontramos no preceito secundário do tipo penal respectivo. Qual é o caso? Estupro, 213. Lembre-se, naquela estrutura que nós estudamos. Preceito primário, definição legal, elementos ou elementares. Preceito secundário, pena, de tanto a tanto. Então, a pena que se encontra ali é a pena que se busca, né? Se for um homicídio, 121. Se for um furto, 155. Agora, que tipo de pena é essa que está no preceito secundário? É pena privativa de liberdade. E a pena restritiva de direito? Não está ali? Não está ali. O juiz sempre terá que fazer o passo a passo. Que passo a passo? Primeiro ele fixa a pena privativa de liberdade e depois que ele vai localizar no preceito secundário. Não é? Ele localiza lá no preceito secundário e fixa a pena privativa de liberdade. Aí, se preencher esses requisitos, a pena não é superior a 4 anos, o crime não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é? E aí o juiz poderá substituir por uma pena restritiva de direito. E vai fazer isso. Política criminal, evitar encarceramento, presídio lotado, contamina, é prejudicial. Qual é a pena restritiva de direito que ele vai substituir? Ele vai ver a mais adequada. Onde que está isso? Está no artigo 43. O artigo 43 traz um rol de penas restritivas de direitos, né? Então, tem a primeira aqui. Veja, tem outra consideração no 44 que eu não comentei, mas não posso deixar passar batido. O réu não for reincidente em crime doloso. Não adianta. O que é reincidente? Nós vamos falar sobre isso. Se a pessoa, se for reincidente, ele não pode converter numa pena restritiva de direito. Se a pessoa pratica uma infração penal, ela incide uma vez, ela incide uma vez. Mas se ela foi condenada com trânsito em julgado e agora o doutor Rodrigo vai julgar um outro crime, pode ser de outra modalidade, não precisa ser igual a esse. Aqui já foi condenada com trânsito em julgado. O doutor Rodrigo, o juiz, vai julgar esse outro crime. Esse outro crime, o juiz, ao sentenciar, ao condenar, ele é obrigado a reconhecer uma circunstância que agrava a pena, que se chama reincidente, porque ele não está incidindo pela primeira vez, ele ou ela, né? Já está reincidindo. Então, é obrigado a reconhecer essa circunstância agravante. E, com isso, o juiz não pode converter numa pena restritiva de direito, ok?
Bom, o que o juiz vai fazer? Ele vai localizar aqui o que ele julga necessário no preceito secundário, furto, que não tem violência, ele pode fazer isso, e vai substituir. Se pode substituir por uma prestação pecuniária, vejam, a prestação pecuniária é novíssima. Se a gente falar de um código de 40, ela veio em 98, né? 98? Não, 98. Foi acrescentada em 98. Vocês vão falar, faz tempo, hein? Eu vou falar, mas nós trabalhamos com código de 40. Mas vocês estão verificando que o código já foi atualizado várias vezes, né? Então, o que é pena pecuniária? Depois nós vamos traçar a semelhança e diferença entre pena pecuniária e pena de multa. Não dá para confundir com pena de multa. A pena pecuniária, ela vem no artigo 44, parágrafo 2º, olha, na condenação igual ou inferior, não é esse, não. É o artigo, deixa eu pegar o artigo aqui. É o artigo que trata, é o 45, parágrafo 1º, exatamente. Mas eu vou, agora sim, parágrafo 1º. Mas eu vou falar disso depois. Vamos tomar um café? O que vocês acham? 45, parágrafo 1º. O que vocês acham da gente tomar um cafezinho? Concorda? Ótimo, não é? Vamos dar uma paradinha. Café eu não posso tomar, porque eu sou elétrica. Se eu tomar café, eu não durmo. Mas um suquinho de maracujá vai bem, né? Para refrescar. Então, vamos parar um pouquinho. Tá bom.